se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A sereia do velho Chico. O Rio São Francisco era o coração da pequena cidade. Suas águas corriam serenas, trazendo vida e histórias. Diziam que em noites de lua cheia, um canto doce e hipnotizante ecoava pelas margens. Ninguém sabia ao certo sua origem, mas todos os que ousaram investigar jamais retornaram. Meu avô, um pescador experiente, contava que esse canto pertencia à sereia do velho Chico, uma criatura de beleza avassaladora, mas com intenções sombrias. Eu sempre achei que eram histórias para assustar crianças, até a noite em que o ouvi pela primeira vez. Era uma noite abafada, e a lua cheia refletia como um espelho sobre as águas. Estava sentado na varanda de casa, ouvindo o coachar dos sapos, quando um som inesperado invadiu o silêncio. Era uma melodia que parecia vir de dentro da alma do rio, suave e irresistível. Sem pensar, levantei-me e comecei a caminhar em direção à margem, como se meus pés não me obedecessem. Quando cheguei ao rio, vi algo que me fez congelar. Uma figura estava sentada em uma rocha, metade mulher, metade peixe, com cabelos negros que brilhavam como as águas sob a lua. Ela cantava, e cada nota parecia uma promessa de felicidade eterna. A sensação era inebriante, mas também aterrorizante. Senti como se estivesse sendo puxado para dentro da água, embora ainda estivesse na margem. Antes que pudesse reagir, a figura mergulhou e desapareceu nas águas escuras. Por um momento, fiquei lá, imóvel, tentando entender o que havia acontecido. Quando finalmente consegui voltar para casa, não falei a ninguém sobre o que vi. Mas sabia que minha vida jamais seria a mesma. Na manhã seguinte, procurei meu avô. Ele olhou para mim com preocupação ao notar meu olhar perdido. "Você a viu, não é?" perguntou. Concordei com a cabeça, incapaz de mentir. "Ela não é um mito, meu neto. A sereia é real, e agora que te viu, ela não vai parar até te levar." O aviso de meu avô me deixou inquieto, mas ainda não acreditava que a criatura poderia realmente querer algo de mim. Era apenas uma visão, uma ilusão. Ou assim pensei. Os dias seguintes foram cheios de inquietação. Eu não conseguia tirar aquela imagem da mente, a sereia, o canto, o brilho das águas. Cada vez que passava perto do velho Chico, parecia que algo dentro de mim queria voltar para lá. Meu avô, percebendo minha agitação, insistiu em me alertar. O canto dela é uma armadilha. Ela quer arrastar sua alma para o rio, como fez com tantos outros. Naquela noite, o sono não veio. Os sussurros do rio pareciam invadir minha casa, chamando-me. Acordei no meio da madrugada, como se algo tivesse puxado meu corpo para fora da cama. Fui até a janela e lá estava ela, no meio do rio, com o rosto voltado para minha casa. Seu olhar brilhava como a luz da lua, e eu senti que não havia como escapar. Mesmo contra minha vontade, me vesti e saí de casa. Minhas pernas se moviam sozinhas, cada passo me levando mais perto da margem. Quando cheguei, a água estava tão clara que era possível ver o fundo do rio, como se ele me convidasse a entrar. A sereia sorriu e ergueu uma mão, chamando-me. Mas algo interrompeu o transe. Uma voz firme ecoou atrás de mim: "Não olhe para ela." Era meu avô, segurando um rosário e um pedaço de madeira queimada. Ele começou a rezar alto, enquanto a sereia emitia um som agudo, quase como um grito. Ela mergulhou rapidamente, e a água ficou escura outra vez. Meu avô me segurou pelo braço e me levou de volta para casa, sem dizer mais nada. Naquela noite, ele contou mais da história. Ela era uma jovem que se afogou no rio há muitos anos, traída por um amor proibido. Agora, ela busca vingança contra todos que ousam cruzar seu caminho. Mas existe uma forma de se livrar dela, e você terá que ser forte. Meu avô explicou que precisávamos fazer uma oferenda especial ao rio. Não era uma barganha com a sereia, mas um pedido de proteção aos espíritos do velho Chico. Eles podem conter a fúria dela, mas o preço é alto. Você nunca mais poderá pisar na água do rio. Aceitei, pois não tinha escolha. Fomos até um ponto mais afastado do rio, onde ninguém costumava pescar.
Meu avô levou velas, flores e um punhado de terra retirada de nossa casa. Ele fez uma oração antiga, em um idioma que eu não entendia. Enquanto isso, senti o vento mudar, como se o rio estivesse nos ouvindo. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, um som gutural ecoou do rio, como um rugido distante. Meu avô ergueu o rosário, e a água começou a se agitar violentamente. Vimos uma silhueta surgir, mas ela não era mais bela, parecia uma criatura horrenda, com dentes afiados e olhos brilhantes de ódio. Com um último grito, a figura afundou novamente, e as águas se acalmaram. Está feito, disse meu avô, mas o tom de sua voz indicava que algo ainda não estava certo. Os dias passaram, e as coisas pareciam voltar ao normal. Não ouvi mais o canto da sereia, nem senti o impulso de voltar ao rio. Mas havia algo em mim que parecia diferente. Meu avô, sempre atento, percebeu. Ela deixou uma marca em você, disse ele certa noite, ao observar uma cicatriz fina que havia surgido em meu braço sem explicação. Comecei a ter sonhos estranhos, sempre com a imagem da sereia, não mais como uma criatura assustadora, mas como a jovem de cabelos negros, chorando em silêncio no fundo do rio. Era como se ela estivesse me pedindo ajuda. Com o tempo, o apelo em seus olhos começou a parecer mais humano do que monstruoso. Decidi investigar mais sobre sua história. Falei com os mais velhos da cidade e descobri que ela tinha sido uma moça chamada Elisa, apaixonada por um pescador que a traiu com outra. Movida pelo desespero, ela se jogou no velho Chico, amaldiçoando a todos que cruzassem seu caminho. Numa noite sem lua, resolvi voltar ao rio. Meu avô tentou me impedir, mas eu sentia que precisava fazer isso. Levei comigo uma flor branca, símbolo de paz, e desci até a margem. Sentei-me ali e esperei. O canto começou novamente, suave e melancólico. Aos poucos, a figura da sereia emergiu. Dessa vez, ela não parecia ameaçadora. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e seu canto parecia um pedido de perdão. Falei com ela, pedindo que encontrasse descanso e deixasse de lado sua vingança. Ela não respondeu, mas suas lágrimas pareceram cessar. Lentamente, a figura desapareceu nas águas, e o rio ficou silencioso outra vez. Desde então, nunca mais ouvi o canto, e ninguém na cidade relatou encontros com a sereia. Mas, às vezes, quando estou à beira do rio, sinto uma leve brisa que parece acariciar meu rosto, como se fosse um agradecimento. A sereia do velho Chico tornou-se um mistério do passado, mas sua história continua a ser contada, um lembrete de que mesmo as almas mais perdidas podem encontrar paz.